Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Everton, eu sou pastor e hoje eu tô aqui para falar de um tema que é fascinante e ao mesmo tempo polêmico, que é a relação entre a fé e a ciência, ou entre a teologia e a ciência. Então fique comigo, se você não é inscrito no canal, aproveita logo, se inscreve, ativa o sininho, receba mais conteúdos como esse, nós temos outros vídeos aí disponíveis para você. Então, vamos lá tratar do nosso tema de hoje. A gente primeiro precisa pensar nos termos, né? O que é teologia, o que é ciência. Claro que aqui eu vou trazer um pouco a grosso modo, já que a gente sabe que são questões muito vastas, mas a teologia, aí lembra o Anselmo de Cantuária, um bispo antigo, que ele dizia que a teologia seria a fé em busca de entendimento, né? Ou seja, você vai elaborar melhor a sua fé. E outros autores mais recentes, eles colocam a teologia como se fosse você contextualizar o Evangelho de Jesus numa determinada cultura. Então, a teologia e os teólogos, eles estão sempre trabalhando para aplicar a palavra de Deus ao tempo que eles vivem. Isso exige um esforço, isso exige estudo, isso exige uma compreensão tanto das escrituras quanto da cultura que se vive. Então, geralmente, a teologia sempre esteve ligada a uma vida intelectual muito ativa. É importante a gente ter isso em mente. Se você quer saber um pouco mais sobre teologia, tem até um vídeo aqui no canal que eu dou uma pequena introdução sobre o que é a teologia. E a ciência é aquela ferramenta que a gente usa, usando o método científico. Ela envolve você experimentar coisas, testar coisas para chegar a um determinado conhecimento. Então, são duas áreas importantes aí para a nossa vida que a gente precisa pensar nelas e desenvolver. Então, durante a história da igreja, nós vamos ver muitos teólogos que eram cientistas e muitos cientistas que eram teólogos, né? Estavam ali bastante ligadas as duas coisas. Então, fazendo um breve histórico, passando desde os pais da igreja, que já tinham que lidar com a questão na época, né, do conhecimento grego e das escrituras. Claro que eles não desenvolveram tanta coisa quanto aqueles que vieram depois, até porque ali a teologia estava nascendo no primeiro século para frente, e depois você vai ter aí os pais latinos, como o caso de Agostinho de Hipona, também tentando harmonizar principalmente o relato de Gênesis com o pensamento. E aí esses conhecimentos vão sendo construídos, eles também vão lançando mão do conhecimento da filosofia grega, daquilo que ainda ia virar ciência no futuro ali na Grécia. Eles começam a usar essas coisas como ferramentas para entender melhor a criação de Deus, e eles começam a desenvolver essa compreensão. Aí quando a gente chega na Idade Média, né, ao contrário do que muitas pessoas falam, chamando ela de Idade das Trevas, até porque quem chamava a Idade Média de Idade das Trevas era a galera da época do Iluminismo, que se achavam a cereja do bolo, a nata da coisa toda. Então eles se auto-intitulavam a sua época como uma época iluminada, uma renascença, onde você tem um desenvolvimento e um florescimento da ciência. E aí então essa galera vai de forma pejorativa chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Mas hoje muitos historiadores já questionam isso, porque não foi. Foi uma época de grande produção intelectual, foi uma época do surgimento das universidades, então não tem como desprezar aquilo que veio de lá. Embora muitas vezes a galera passe assim meio que esquecendo das contribuições que vieram da Idade Média, que vão ser importantes depois para o surgimento da ciência moderna. Então, na Idade Média havia um estímulo ao conhecimento, ao estudo. Então, quando você vê os teólogos daquele período, eles eram caras que antes de chegar na teologia, eles já passavam por um conhecimento filosófico, um conhecimento da natureza, aprendiam gramática, aprendiam astronomia, aprendiam a questão da filosofia. Na época você ainda não tinha a palavra ciência como a gente conhece hoje, mas a galera tem essa compreensão de que Deus criou todas as coisas e por isso a criação de Deus, né, ela era possível de você estudar e perscrutar. Então Deus fez tudo muito bem feito e com ordem, com a lógica, e nos fez racionais. Então isso nos dava
capacidade de aprender e desenvolver mais o conhecimento sobre a criação. Então, foi um florescimento muito grande aí nesse período, né? Existem várias lendas que cercam esse período, como a galera ensina às vezes, né? Que a igreja proibia de secar os corpos, atrapalhava o desenvolvimento da ciência, né? Embora eu não seja católico, mas não era isso. Muitas dessas coisas elas são lendas e são criadas muitas vezes por pessoas que alimentam essa inimizade entre fé e ciência, como é muito comum. E aí, passando o tempo, a gente chega na Idade Moderna. Na Idade Moderna você vai ter lá o Iluminismo, né? Você vai ter aquela fase do florescimento da ciência, as revoluções industriais, e aí você já tem uma galera que começa a questionar a fé e também atacar a autoridade da igreja, que dominava ali vários setores, a gente sabe da história. O domínio da Igreja Católica foi muito forte, estava envolvido ali em tudo, mas está bem ligada também a essas produções, esse conhecimento todo que vem dali da Idade Média, mas nesse período da Idade Moderna a galera começa a desenvolver outras visões, e aí nesse período aí que você vai ter figuras muito importantes, né, como Galileu, Copérnico, a galera que vai seguindo aí, e depois você vai tendo nesse período aí, mais para o final, 18, 19, vai vir a figura de Darwin, o darwinismo, vão vir outras descobertas e tal, que vão começar a abalar e mexer um pouco com os teólogos naquele período, né, que estavam ali na sua zona de conforto. De repente você tem uma era mais voltada para a ciência, e claro, você vai ter aí o materialismo filosófico, você vai ter aí também o racionalismo muito forte, e um ataque à igreja, à Bíblia, à fé em Deus. Então é um período aí de críticas muito pesadas em cima da igreja, e muita coisa desse período, principalmente o cientificismo, que é aquela ideia de colocar a ciência como a explicação absoluta de toda a realidade, ela perdura até hoje. Isso é muito forte ainda até hoje, tanto que a galera usa muita palavra cientificamente comprovado quase como uma autoridade máxima inquestionável. É claro que a galera vai mudando aí no decorrer do tempo. Então a gente vai passando dessa fase aí da modernidade, né, chegando mais nos tempos de hoje, e aí ficou da modernidade para cá, e desse período do iluminismo para cá, criou essa questão de fé e ciência como inimigas, né? Então é daí que vem. E claro, isso é muito alimentado pela mídia. A mídia gosta da polêmica, da coisa que gera, e a partir daí, hoje muitas pessoas, até pessoas mais leigas, elas têm essa visão de que ciência e fé são coisas que não se misturam e que elas são ruins. Então, houve aí pontos de atrito muito fortes. Então, nesse período do iluminismo e com as descobertas da ciência moderna e tal, começou a fazer com que os teólogos analisassem, repensassem. Você tem uma influência muito grande de Aristóteles, e aí isso começa a ser mudado, né? Vão surgindo outros cientistas, como o caso de Galileu, que vai questionando, vai mudando ali, vai vendo que tinha coisas que eram imprecisas, e aí aquilo vai passando, e a galera vai tentando criar modelos para harmonizar. Então, dois pontos que pegaram bastante os teólogos cristãos nesse período, um deles foi o surgimento da Idade Antiga da Terra, porque a galera está então interpretando a Bíblia de uma forma, eles entendiam que a Terra era mais jovem. Até hoje você tem uma corrente de pensamento que entende que a Terra é mais jovem. Ela tem alguns problemas, mas não dá para a gente detalhar tudo agora. Então havia essa percepção, lembrando que assim, com relação à Bíblia, a gente vai ter as interpretações das Escrituras, levando em consideração como a palavra de Deus, e a gente vai ter as interpretações vindas da ciência. E desde Agostinho já tinha a ideia dos dois livros de Deus, né? O livro da revelação especial, que é a Bíblia, e o livro da criação, da natureza. Então muitos cientistas cristãos, pensadores cristãos, teólogos, também tinha essa visão. Aí vai surgir a ideia de uma teologia natural, tentando, obviamente, harmonizar esse negócio aí. Tomás de Aquino é um dos cabeças desse negócio. Tomás de Aquino é um dos grandes teólogos católicos, só que acabou que a ideia dele trouxe alguns problemas, né? Começa uma divisão muito grande, alguns fazem essa crítica ao pensamento dele, né?
como se fosse ela alimentasse mais ainda essa separação entre fé e ciência, mas enfim, tem mais detalhes aí que não dá para a gente tratar agora. E aí os teólogos obviamente já foram para a interpretação, analisar sua interpretação das escrituras para ver, olha, será que a Bíblia que está errado? Né? E eles perceberam que não, mas havia a possibilidade de interpretação em Gênesis, principalmente Gênesis capítulo 1, a possibilidade de você ter ali uma terra mais antiga, de milhões de anos. E hoje é um consenso científico, né? Geólogos, estudiosos dessas áreas, principalmente vários cientistas cristãos também deram suas contribuições, eles perceberam que a Terra era muito mais antiga e que o ser humano estava aqui há muito mais tempo do que se pensava. E aí o segundo ponto que gerou muita discussão nesse período foi o surgimento do darwinismo e a teoria da evolução. E essa também balançou legal aí a galera na época. Houve muita rejeição por parte de pastores e teólogos naquele período e muitas discussões acaloradas aí surgiram por causa do pensamento de Darwin. Darwin é um dos cientistas mais influentes aí na ciência. Até hoje o darwinismo é um paradigma muito forte para ciências naturais e tal, influencia bastante. E aí, claro, uma galera boa atacando, e você também vai ter um grupo de teólogos que vão tentar harmonizar. Então, no meio cristão, você encontra teólogos que são cristãos evolucionistas, existe. Ah, mas parece contraditório. Eu vou ser bem sincero, esse debate exige mais detalhes do que o que dá para eu trazer aqui no tempo desse tema nosso de hoje. Mas tem mais coisas para se conhecer sobre o próprio darwinismo, sobre a própria teoria da evolução e as escrituras. Então hoje você já tem vários livros de teólogos cristãos, cientistas cristãos falando. Então você tem a galera mais do design inteligente e que tem essa visão da Terra jovem. E aí você tem duas visões dentro das escrituras, né, do concordismo e não concordismo. O concordismo seria a ideia de que a Bíblia praticamente está ligada com as teorias científicas e explica cada uma delas. Essa visão tem alguns problemas aí, porque a galera tenta interpretar de forma muito literal e falar de que a Bíblia está falando de coisas ligadas à física quântica, por exemplo, descobertas modernas, sendo que quando você vai para uma análise, uma exegese mais aprofundada do contexto histórico, é óbvio que o autor do mundo antigo ele não estava falando disso. Mas aí são cenas para outros capítulos. E você tem o não concordismo, que é a visão assim de que a escritura ela tem um contexto histórico e que ela não necessariamente vai entrar em choque com algumas teorias científicas, porque ela não estava falando daquilo. Então a ideia é assim, olha, Deus deixa a sua criação, o mesmo autor da Bíblia, o mesmo criador, de sorte que as coisas não vão estar em conflito. E claro que nessa discussão você vai ver também muita ignorância sobre o que é ciência, sobre o que é teologia, como interpretar a Bíblia, a questão de que muitas vezes as nossas interpretações elas precisam ser revisadas, né, porque a gente pode errar, teólogos erram, falham, então essas áreas do conhecimento exigem humildade. Claro que eu não estou falando aqui de você ir atacar doutrinas centrais, porque também você tem várias linhas aí dentro da teologia, uma delas é um grupo mais fundamentalista, que acabou se tornando inimigo da ciência, assim, e até hoje ainda é muito forte, principalmente no contexto de muitas igrejas brasileiras, mas você também teve a galera do lado liberal, da teologia liberal, que tentou adaptar a Bíblia demais à ciência e acabou, vamos dizer assim, abrindo mão de coisas que eram fundamentais, e isso também trouxe problemas. Então teve esses pontos todos aí de atrito entre a ciência, teve questões famosas, como o caso de Galileu, o julgamento dele pela Igreja Católica na época, ele teve que se retratar, e até hoje é usado como um paradigma do conflito entre fé e ciência. Sempre você vai ver algum professor assim, mais inimigo da fé, que olha o caso de Galileu, olha como a igreja era do obscurantismo, aquele negócio todo, lembrando que Galileu era católico, ele permaneceu católico até onde se sabe, né, no fim da sua vida. Tem mais detalhes nessa questão do que simplificar dessa forma como muitas vezes as pessoas fazem. Então, essa questão de inimizade ela é muito alimentada do iluminismo para cá. E claro, né, que para fechar aqui nossas ideias, basicamente você vai ter uma postura, né, de antagonismo entre fé e ciência, ou então você vai ter uma postura de separação entre as duas, ou então, como é hoje uma posição muito buscada aí por muitos teólogos, a posição do diálogo. As duas têm que contribuir,
tendo a humildade, né, de lidar, mas elas podem caminhar juntas tranquilamente, sem precisar brigar. Né? Alguns teólogos estudiosos do dicionário de ciência e cristianismo, ele faz uma alusão como um casamento. Né? Num relacionamento, nem sempre os dois vão concordar, mas os dois vão contribuir dentro daquela relação e ela pode ser harmoniosa. Então, ao contrário do que se pensa, aquela figura do cientista ateu, tem muito ateu, mas tem muito cientista religioso hoje. Claro, não necessariamente cristãos, mas são teístas, creem num Criador, né, e tudo mais. Então há essa percepção, né, e olhando para a Bíblia, né, a gente percebe que Deus realmente criou tudo, e é sempre complexo lidar com a criação, porque a gente vai perceber que não dá para você ficar simplesmente separando as coisas, né? Às vezes a gente separa por conta dessas ideologias que vão surgindo, mas é perfeitamente possível você ser um cientista cristão, né? E tem vários na história, Boyle, Isaac Newton, o próprio Galileu, o Lamarck da teoria do Big Bang. Eu nem mencionei a teoria do Big Bang, né, que também balançou bastante, mas ela é criada por um religioso, né? O Lamarck era um padre e tinha uma visão, um pano de fundo ali cristão. Então a teoria do Big Bang, ela traz a ideia de que o universo teve um princípio e provavelmente vai ter um fim, vai se expandindo e tal, né? E aí muitos cristãos atacavam sem realmente saber, conhecer como é que funciona essa teoria. Então são várias ideias que surgem que a gente precisa conhecer e estabelecer bem os campos aí para não criar uma briga desnecessária, um falso conflito. Eu chamaria de um falso conflito, mas ele deixou muitas sequelas até hoje, a ponto de muitas pessoas, eu vejo às vezes no antigo Twitter, né, na rede X lá, no X, que aparecem pessoas atacando os crentes, chamando o crente de ignorante, de pessoas que perdem o cérebro quando se convertem, coisas mais bizarras possíveis. Mas eu vi lá os comentários, várias pessoas aparecendo que são doutores, que são mestres, são especialistas, falando às vezes com mais de uma graduação, pessoas que estudam, mas que são crentes e que buscam glorificar a Deus nas suas áreas do conhecimento. Então elas não ficam separadas. E a ideia é você entender como aplicar a visão cristã dentro da sua área do conhecimento, produzir conhecimento, ciência. Tem muito cristão sério fazendo isso. Então, no nosso tempo, a gente tem aí algumas pessoas famosas, institutos que tem, Instituto Faraday, por exemplo, a fundação tem... Você tem também aqui no Brasil a galera da ABC2, tem um trabalho que eu acho muito interessante, produzem muito material bom, muita discussão boa de alto nível sobre ciência e fé. Então eu recomendo bastante, às vezes eu assisto alguns vídeos dele e pretendo, né, em algum momento fazer cursos deles, porque eu gosto muito dessa área. E a gente precisa ter mais essa humildade. E no Brasil você tem a figura do Marcelo Gleiser, que é um cientista, o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio Templeton, se eu não me engano, em 2019. Esse prêmio, ele é um prêmio importante aí que é dado a pessoas que dão contribuições no campo da ciência e da fé. E ele é muito direto em dizer que a fé e a ciência, elas não são inimigas. Ele fala, olha, a ciência não matou Deus, como as pessoas pensam. Ele é físico, é um cara extraordinário, muito inteligente. Ele não é cristão, ele se coloca mais como um agnóstico, né? Ele traz essa ideia da humildade, porque a ciência tem limites, não dá para explicar tudo, há muitos mistérios no universo. Então é um cara que traz essa percepção para dentro da ciência. Claro que você tem críticos ferrenhos como Richard Dawkins, que um cara bem radical aí do neoateísmo, inclusive critica o prêmio Templeton, mas o Marcelo Gleiser saiu em vários jornais do país e do mundo ao receber esse prêmio, um brasileiro. Ele é professor na Universidade Norte-Americana e ele traz essa ideia de que não é necessário haver essa guerra entre ciência e religião. Então ele tem ideias muito interessantes, fora outros cristãos que têm dado muitas contribuições aí nesse campo, né? O Francis Collins, na época da Covid-19, também vencedor do Prêmio Nobel, é cristão, é crente, trabalhou aí na questão das vacinas e tal. Então, essa ideia de que a inimizade entre fé e ciência, ela é bem limitada, né? Ela está alimentando, na verdade, algo que, quando você vai analisar, não existe. Então, tem muita contribuição boa de cristãos nas áreas científicas, desde o passado até hoje, né? Nos
no século XXI, que vale a pena a gente conhecer. E aí, você gosta desse assunto? Que percepção você tem? Que dilema você tem enfrentado? É uma questão que nós poderíamos falar muito mais coisas. Esse vídeo já até demorou um pouco mais do que eu planejava, mas deixa o seu comentário aí, principalmente se você quer ver mais assuntos como esse, se você quer saber mais acerca de algum aspecto. Por exemplo, eu citei aqui o darwinismo, eu citei outras teorias que a gente pode fazer episódios falando mais sobre essa relação dessas ideias com a fé hoje, ou como lidar com isso no contexto da sala de aula, na universidade, e outras questões, outras discussões podem ser enriquecidas. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar. A gente tem mais conteúdo aqui, né? Então ajuda o canal a crescer para que a gente continue produzindo mais conteúdos e tentando melhorar cada conteúdo para você que nos assiste. Valeu, um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo.